Nossa atividade resolvida 4. A gente tem lá, seja a função quadrática, f de x igual kx ao quadrado mais o parênteses k mais 1x menos 3. Defina nos números reais para que ponto de coordenadas menos 2 e 3 pertença ao gráfico de f, qual deve ser o valor de k. Então, nós temos uma função onde nós não temos os valores do coeficiente a e do coeficiente b. Nós precisamos que esse par ordenado pertença a esse gráfico da função. Então, para que esse ponto pertença a este gráfico, nós precisamos determinar o valor da variável k. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós temos uma função, é a nossa função f. Nós vamos substituir as coordenadas menos 2 e 3 na nossa função. Então, olha só, quando x é menos 2, y vai ser 3. Então, f de 2 negativo tem que ser 3, porque é esse o nosso ponto. Então, aonde está x, a gente vai substituir por menos 2. Então, k elevado a menos 2 ao quadrado, mais k mais 1 vezes menos 2 e menos o 3. Isso tudo tem que ser igual ao nosso 3 aqui. Então, esse termo e esse termo são valores de x que nós substituímos aqui. Esse 3 é o valor da coordenada de y, né, desse par ordenado. Então, a gente resolve isso. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes k, então 4k. Depois a gente vai ter 2 vezes k, menos 2 vezes k, dá menos 2k. Menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Menos 3, isso tem que ser igual a 3. Deixamos antes da igualdade todos os valores com letra, depois da igualdade, só valores numéricos. Então, 4k menos 2k dá 2k. Menos 2 e menos 3 dá menos 5. Menos 5 passa para o outro lado, mais 5. Então, vou ter 3 mais 5. Isso resulta em 8. Então, a gente precisa isolar o k. Isolando o k, a gente vai ter 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Assim, o nosso k vale 4. Então, para que esse ponto pertença ao gráfico desta função aqui, então o valor de k tem que ser 4. Partimos então para as nossas atividades. Temos lá o exercício 1. Em quais itens a função é quadrática? Então, nós sabemos que a função quadrática, ela sempre vai ter do formato, né, de função igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nessa situação, a, b e c devem ser números e o nosso a tem que ser diferente de 0. Então, consiste em dizer aqui que nós precisamos ver quais dessas equações, quais dessas funções, elas têm expoente 2. Então, olha só, nossa função a, menos 6x ao quadrado mais 15. Então, obedece essa regrinha. Então, aqui a gente já tem identificação de uma função. Função b, 7 menos
1,4x mais 0,83x ao quadrado. Está em desordem, mas nós temos esta regrinha aqui. Nós temos um maior expoente, que é 2. Então, exercício A, por enquanto, é função quadrática, exercício B também. Nosso exercício C, a gente tem x elevado ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x. Nosso maior expoente é 3. Então, não entra nessa regrinha, porque aqui o nosso maior expoente tem que ser 2. Então, letra C não é função quadrática. Nosso exercício D, a gente tem aqui 10 mais 2/3 de x, que multiplica 1 menos x. Então, olhando assim, a gente não tem expoente elevado ao quadrado. Mas no momento que a gente fizer x vezes x, vamos ter x ao quadrado. Então, esse exercício D, essa função na atividade D, também é uma função quadrática. Exercício E, o nosso expoente é x, então não temos expoente 2, então não é uma função quadrática. Exercício F, nós temos 4 sobre x ao quadrado menos 1. Nosso x ao quadrado está no denominador. Nós temos uma fração. Então, nós não temos esse tipo de equação. Nós temos uma fração. Mesmo que tenhamos aqui um quadrado, nós não temos neste exercício F uma função. Então, apenas letra A, B e D são funções quadráticas nesse nosso exercício. Exercício 2. Qual é o valor dos coeficientes A, B e C de cada uma das funções quadráticas a seguir? Então, aqui todos os nossos exercícios são de função quadrática. Tenho que identificar coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, vamos a essa ideia, vamos identificar esses coeficientes. No exercício A, o coeficiente A está junto de x ao quadrado, então é 5. O coeficiente B está junto de x. Quem está junto de x é o menos 1. Coeficiente C é o valor numérico. Então, o nosso C é 2 positivo. E é isso que a gente vai fazer em cada uma dessas atividades no exercício 2. A nossa função, o nosso exercício 3. Dada a função g de x, que é menos x ao quadrado mais 5x mais 3, calcule. Então, precisamos calcular a imagem, né, nessa função para esses valores aqui. Então, nossa letra A, vou fazer no caderno, fica mais fácil, para mais espaço para resolver. Então, vou me organizar aqui. Então, a gente sabe que a nossa função, ela é g de x igual menos x ao quadrado mais 5x mais 3. Então, esta é a nossa função. Podemos fazer a letra A. Na letra A, nós precisamos calcular a imagem de menos 1. Então, vamos usar nossa função. Vamos lá. Temos, então, o menos 1 que elevamos ao quadrado, mais 5 vezes o menos 1, mais 3. Então, é isso que precisamos escrever. No lugar do x, nesta função, colocamos o valor de x pedido aqui. Então, g de x, g de menos 1, vai ser igual.
O menos aqui a gente vai repetir. Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Então, mais 1 mais com menos dá menos. Mais 5 vezes menos 1. Então, a gente vai ter menos 5. Mais 3. Então, G de menos 1 vai ser igual. Menos 1 e menos 5 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, a imagem de G de menos 1 para esta função é menos 3. Nós temos aí vários valores para vocês calcularem. Vou calcular mais 1 ou 2, quem sabe. Nosso exemplo C, nossa atividade C, a gente tem lá raiz quadrada de 2. Então, vamos descobrir esse valor aí. Nossa atividade C, então, nós temos que calcular G de raiz de 2. Então, imagem de raiz de 2. Vamos novamente usar a nossa função G. Então, a gente tem menos, vou colocar dentro do parênteses, raiz de 2, no lugar do x, vou usar a raiz de 2, elevo isso ao quadrado, mais 5 vezes raiz de 2, mais 3. Então, vamos continuar nossa resolução. O menos aqui permanece. Raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, raiz quadrada elevada ao quadrado é o equivalente a dizer o seguinte: raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, o que vamos ter? Vamos ter raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Outra maneira de se resolver isso, outro macetezinho dessa resolução, então vamos ter raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Esse expoente, ele vai para dentro do radical. Então, índice e expoente se eliminam. Índice e expoente se eliminando, a gente passa a ter apenas o 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2, segundo nossas resoluções, mais 5 raiz de 2 e mais 3. Aqui a gente tem termos que são semelhantes e temos um termo que ele não é semelhante. Então, G de raiz de 2, vamos ter lá, vamos resolver menos 2 e mais 3. Esse 5 raiz de 2 permanece. Então, 5 raiz de 2 permanece, menos 2 mais 3, então é mais 1. Então, nossa resposta aqui é 5 vezes raiz de 2 mais 1. Então, vocês irão aí se divertir com os demais exercícios que tem para fazer nessa atividade 3.